Hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Como eu já disse, Lutero afixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Não era porque ele estava apenas insatisfeito com a sua religião, o catolicismo romano medieval, mas porque ao estudar as Escrituras, e ele que era um teólogo, ele percebe que há discrepâncias no ensino doutrinário. Coisas como a prática da indulgência, a venda do perdão, a venda da bênção. As pessoas compravam por um alto valor o perdão dos pecados que elas já tinham cometido e dos pecados que ela ainda iria cometer. Essa era uma prática comum da igreja medieval. E nos nossos tempos, templos estão cheios de comerciantes da fé. Pessoas que vendem a fé, roubam, que comercializam a palavra de Deus. Precisamos de reforma. Precisamos de reforma hoje. Havia desmandos e desvios doutrinários, como o poder apostólico e a sucessão apostólica do Papa. Pois o apóstolo fundamenta a doutrina. Então, se o apóstolo fundamenta a doutrina, novas doutrinas, mesmo que não estivessem debaixo do crivo da palavra de Deus, eram lançadas e praticadas como uma doutrina verdadeira. Nós também vivemos dias assim. Movimentos de novos apóstolos. E eles não estão no catolicismo romano, eles estão no evangelicalismo brasileiro. Porque estes apóstolos têm fundamentado novas doutrinas, doutrinas estranhas, doutrinas que envergonham o evangelho e o reino do Senhor. Nós precisamos da reforma hoje. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu poderia enumerar 95 teses que mostraria que nós ainda precisamos da reforma em nossos dias. E eu quero fazer com que você conheça um pouco mais sobre os 5 pontos principais que a reforma protestante defende. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solo Christus e sola Deo gloria. Expressões que significam somente as Escrituras, somente a graça e somente a fé, somente Jesus Cristo e a Deus, somente a Deus, toda a glória e todo louvor. Este é o lema principal da reforma protestante. Mas antes eu gostaria de dizer o que a reforma não é. A reforma protestante não é um desvio da igreja. Não foi um desvio da igreja que aconteceu no passado para uma novidade ou para uma outra denominação. Não foi um desvio. A reforma protestante foi um retorno ao evangelho. A reforma protestante foi um regresso, foi uma conversão da igreja ao evangelho de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a reforma protestante não é apenas um relato histórico do passado. Embora é bom lembrar das histórias dos reformadores, dos pré-reformadores, como John Hus, que há 100 anos antes de Lutero, foi queimado numa fogueira por defender as mesmas doutrinas. O nome de John Hus, na língua dele, era uma palavra parecida com ganso. John Ganso. E ele, amarrado numa pira, prestes a ser acesa, diz aos seus algozes que queriam que ele renegasse a sua fé. Ele diz: hoje vocês cozinham um ganso, mas daqui a 100 anos haverá um outro, que fogo nenhum poderá consumir. Não é apenas um relato do passado, é uma necessidade para a igreja hoje. Sabe por quê? Porque a igreja precisa da reforma. Em terceiro lugar, irmãos, a reforma protestante não é uma renovação metodológica. Não é uma novidade doutrinária. A reforma protestante não é
um modismo de tecnologia ou de modismo cultural que pode entrar dentro da igreja ou que adentrou dentro da igreja, trazendo novidade de metodologia ou trazendo novidade de doutrina. Não. A reforma protestante é o resgate dos princípios das Escrituras. Com a reforma protestante, houve uma busca intensa aos princípios que são inegociáveis na Escritura. A cultura muda, o mundo muda. As práticas comerciais do mundo mudaram. Os países mudaram geograficamente. A moeda mudou. Até a língua falada em todos os países muda, se moderniza. Mas a reforma protestante não é isso. Não é uma mudança metodológica. Ela é uma busca por princípios eternos. Por isso, irmãos, é importante destacar um lema da reforma protestante. Um lema que foi criado mais de 100 anos depois de Martinho Lutero. Mais de 100 anos de reforma protestante na Holanda, pastores reformados, teólogos reformados se reuniram para produzir um documento chamado Sínodo de Dort, Cânones de Dort, que era uma resposta doutrinária a erros doutrinários que já existiam nos países reformados. Então, o teólogo Gisbertus Voetius, ele cria um lema, um slogan para as igrejas reformadas. Igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Irmãos, é preciso entender que a reforma é necessária hoje. É preciso entender que a igreja precisa da reforma, dos princípios da reforma. É preciso entender que a reforma não é um desvio, é um retorno à palavra. E nós vivemos épocas em que a igreja precisa retornar. Eu separei um texto do jornal Brasil Presbiteriano, do capelão do Instituto Presbiteriano Mackenzie, reverendo Carlos Alberto Henrique. Eu gostaria de ler para vocês. Ele está falando sobre o lema da reforma, igreja reformada, sempre reformando. E ele diz: é necessário entender que essa reforma não é inovação, não é modernização do conteúdo da fé, mas sim restauração do entendimento desse conteúdo. E isto implica em olhar para frente, compreendendo o que a relação que Cristo nos legou. Assim, a questão não se impõe com novos métodos, mas sim com o velho método, que faz voltar a palavra, extraindo dela aquilo que de fato ela ensina. A palavra de Deus é referência. Por isso, irmãos, eu quero hoje à noite lembrar cada um dos solas, dos somentes que a reforma protestante nos ensina, nos legou. O primeiro deles é sola scriptura. Sola scriptura. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre somente as Escrituras é que as Escrituras é superior à tradição da igreja. Na Reforma Protestante, Lutero começou a estudar a Bíblia. E ele então, olhando para a teologia bíblica, para traduções dos textos originais, do hebraico, do Antigo Testamento, do grego, do Novo Testamento, ele percebeu que as Escrituras revelavam algo muito diferente do que era praticado e ensinado na vida eclesiástica do povo. Ele pensou, isso está distante, e era fato. Hoje, as pessoas também vivem assim, são extremamente religiosas e místicas, mas estão distantes da palavra de Deus. Um caráter da reforma protestante é que a Escritura é fundamental, e ela é superior à cultura, ela é superior à tradição da igreja. O que se ensinava na era medieval é que a tradição da igreja era superior às Escrituras. E este é um ensino que ainda perdura no catolicismo romano. Olha só, eu não quero que ninguém se sinta ofendido ou atacado, mas eu gostaria de destacar agora uma das principais diferenças
entre o catolicismo romano e o protestantismo reformado, tá certo? Isso não é um ataque. Eu retirei um vídeo da internet de um bispo que eu acompanhava, porque ele faleceu o ano passado de Covid-19, no mês de julho ele faleceu de Covid, o bispo Dom Henrique Soares. Esse bispo era bispo de Palmares, lá em Pernambuco, perto de Olinda, Recife ali, perto de Pernambuco, na divisa. Ele era bispo dessa arquidiocese. E ele dava respostas na internet. Então ele vai explicar a principal diferença do protestantismo reformado para o catolicismo romano. Eu acho sensacional. Isso, de maneira alguma, não é um ataque. É realmente uma explicação sobre a diferença do catolicismo romano para o protestantismo reformado, oriundo da reforma de Martinho Lutero e João Calvino. As Escrituras é superior à tradição da igreja. Vamos ouvir? Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Percebe a grande diferença mesmo? O protestantismo reformado defende nada é superior às Escrituras, nem à tradição da igreja. Quando nós falamos de tradição, nós falamos da sucessão apostólica dos papas, porque como os papas são apóstolos, eles podem introduzir no costume da igreja, na tradição da igreja, novas doutrinas, mesmo que elas não estejam nas Escrituras. E isso vai se tornar sã doutrina. Para um católico romano, isso não é um problema, porque a tradição e as encíclicas papais estão superiores às Escrituras. O que nós defendemos e o que a Bíblia ensina é que somente as Escrituras é palavra de Deus. De fato, as Escrituras surgiu dentro da igreja e foi a igreja que determinou o cânon da Escritura, debaixo da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Olha só, meus irmãos, então ela é superior à tradição da igreja. Entende isso? Uma outra coisa que a sola Escritura defende é que os cristãos podem ter livre acesso das Escrituras. O que acontecia antes da Reforma Protestante? A população não tinha acesso às Escrituras eram apenas para o clero, e um clero elitista. Nem todos os clérigos tinham acesso, porque a Bíblia havia a tradução apenas para o latim. Martinho Lutero traduziu a Bíblia. Logo que ele foi excomungado da Igreja Católica, ele fugiu para um castelo para ficar seguro. Um príncipe deu segurança para ele num castelo. É interessante isso, né? Porque Lutero foi protegido num castelo por um príncipe da Alemanha. Mas ele diz que a segurança dele é Deus. Deus é o castelo seguro dele, não é aquele castelo. E Lutero, então, traduz as Escrituras para o alemão. E há uma invenção tecnológica sensacional em 1535. Gutenberg inventou a imprensa, a máquina tipográfica. E o primeiro livro a ser tipografado, a Bíblia de Lutero. E a Bíblia, então, chegou na mão da população, livre acesso. As pessoas podiam ler, ter a Bíblia em casa, consultar, aprender, levar aos homens estudiosos da teologia as suas dúvidas. Livre acesso às Escrituras. A terceira característica do somente a Escritura é que o livre acesso não significa livre interpretação.
que é o que costuma acontecer nas igrejas evangélicas hoje. Por isso nós precisamos da reforma. As pessoas entenderam que o livre acesso às Escrituras é livre interpretação das Escrituras. E até tem uma frase muito comum, onde as pessoas dizem assim: mas eu interpreto desse jeito, tudo é um ponto de vista. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Há uma única interpretação das Escrituras e ela está baseada e fundamentada em toda a Escritura. Por isso, uma das fundamentações do Sola Escritura é que, sim, as pessoas têm que ter livre acesso, mas isso não significa livre interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não pode ser descontextualizada, não pode ser tratada como alegoria, como alguns teólogos medievais faziam. A interpretação é restrita, e restrita à própria Bíblia. Quarta característica deste acesso é de que a Bíblia é a revelação infalível de Deus. Preste atenção nisso. Um protestante reformado é alguém que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Infalivelmente, a revelação de Deus está nas Escrituras Sagradas. Ela não precisa de que o pastor revele algo. Ela não precisa que o pastor revele uma novidade para que ela venha a crer ou ser fortalecida na fé. Ela tem as Escrituras. Ela não precisa de um anjo descendo do céu e trazendo uma novidade doutrinária. Inclusive, nas Escrituras mesmo, diz que se isso acontecer, nós devemos tratar como anátema, maldito, recusar esse tipo de coisa. Porque a Bíblia é suficiente, ela é a única regra de fé infalível. Ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para a sua igreja. Tudo o que você precisa saber sobre a salvação está nas Escrituras. Tudo o que você precisa saber sobre a vida cristã está nas Escrituras. Eu quero ler com você um texto bíblico, de Romanos capítulo 15, versículo 4. Que diz assim: pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E quando isso é aplicado pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós temos uma fé perseverante com esperança em Cristo. Sola Escritura. O segundo sola que eu quero destacar com os irmãos aqui é o sola gratia. Somente a graça de Deus. Olha, preste atenção nisso, porque falar da graça não é falar de uma graça barata. Uma graça que não transforma. Uma graça que não nos leva ao arrependimento. Uma graça que não nos faz sofrer por causa do pecado. Graça é um favor imerecido de Deus. E ela nos ensina que a salvação não é um mérito humano. A graça não é por mérito humano. Daqui a pouco eu quero ler Efésios com vocês, um texto muito conhecido. Mas é preciso lembrar que todas as religiões do mundo, todas as religiões de todas as etnias, de todas as nações, são religiões meritórias. As pessoas precisam fazer para merecer. Elas precisam merecer as bênçãos do seu Deus. Elas precisam merecer a salvação do seu Deus. Elas precisam ser boas para isso. A doutrina de somente pela graça diz que ninguém é bom para merecer as bênçãos de Deus e que ninguém é bom para receber a salvação de Deus. É uma graça transformadora. Por isso, o cristianismo bíblico nos ensina que a salvação é por mérito, mas por mérito de Cristo. É isso que a doutrina da graça nos ensina. Que a salvação é por mérito, mas não nosso, de Cristo. É pelos méritos de Cristo que somos redimidos. É pelos méritos de Cristo que a justiça dele é imputada a nós que não somos justos. Essa é a ação da graça. Uma graça que traz salvação em Cristo Jesus. Na era medieval, era preciso comprar indulgências, participar de romarias, pagar pela fé,
fazer viagens e romarias para lugares sagrados para receberem dádivas, se autoflagelar, sacrifício próprio, acender velas para interceder por aqueles que ainda não tinham chegado ao céu. Lutero e as Escrituras nos ensinam de que é pela graça, e que a graça mostra que Cristo é suficiente. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sola gratia, somente a graça. Terceiro solo que eu quero destacar é somente a fé. E talvez esse deveria ser o primeiro sola que eu deveria ter dito, porque foi o que primeiro incomodou Lutero, quando leu nas Escrituras que o justo viverá pela fé. Mas é preciso entender o que não é fé, que a reforma protestante defende. Fé não é assentimento positivo. As pessoas confundem fé com pensamento positivo. Olha só, Gilberto Gil tem uma música, muito bonita inclusive, e muito conhecida. Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Tem uma propaganda de apostas, de jogos, que as pessoas, todo mundo faz uma fezinha. Já viu essa expressão? Os Paralamas do Sucesso, uma banda de rock que eu gosto bastante, tem uma das músicas mais famosas, Alagados, que diz: a arte de viver da fé só não se sabe fé em quê? Basta você ter pensamento positivo, você crê em algo com muita intensidade, com muita devoção. Não é disso que a reforma está falando. Não é de pensamento positivo, não é de uma confiança, esforço pessoal em algo. Isso não é a fé salvadora, não é a fé da qual a Bíblia nos ensina. Isto é um pensamento positivo, um assentimento positivo, que culturalmente pode ser chamado de fé, mas não é fé salvadora. Então, o que é fé salvadora? Olha, e aí com isso vou pedir a ajuda da Alane, porque a fé que a Bíblia nos ensina, ele é um meio de salvação. Ele é uma ferramenta que Deus nos dá. E é isso que a doutrina do somente a fé nos ensina. Que a fé é um dom de Deus. Ela é uma ferramenta que nos auxilia a crer. Olha só, Efésios, que nós já lemos, no versículo 8, 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé salvadora é uma ferramenta, é um dom que Deus nos dá condições de crer na sua palavra, crer na pessoa do seu filho. E isso, irmãos, é algo que Deus faz na vida da pessoa de forma transformadora e incrível. É algo que não pode ser replicado e reproduzido em massa. Não é assim que funciona. O Império Romano, quando Constantino se tornou cristão, impôs a todos os cidadãos romanos que tinham outras religiões, outros deuses, a se tornarem cristãos. A partir daquele tempo, daquele ano,
ano 200, 300 da história cristã, todos deveriam ser cristãos no império. Uma imposição. O cristianismo não é por adesão, o cristianismo é pela fé. A salvação não é por adesão. Nós vivemos num país sumariamente com a maioria cristã. Mas o nosso país não é menos corrupto por isso. Hoje, domingo, dia do nosso Senhor, a maior parte dos templos estão repletos de pessoas, mas durante a semana nós vemos horrores acontecendo na política, na cidade, no trânsito, no comércio. Porque vida cristã não é por adesão, é pela fé. E fé é um dom de Deus que salva e que redime. Eu ainda quero ler mais um texto, o texto de Romanos 1,17. Romanos 1,17 é o texto que fez Martinho Lutero acordar. Que ele falou, opa, a justificação e a vida cristã é pela fé, não é por obras, não é pagando indulgências, não é obedecendo a homens, mas é vivendo pela fé. Então, nós lemos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E por fim, irmãos, eu ainda quero destacar que a doutrina do sola fide, sola fé, também nos ensina que a justificação é pela fé somente. Somente pela fé alguém pode ser justificado em Cristo Jesus. Nós já aprendemos que isso é um dom de Deus, não é nosso. E por isso essa justificação é plena, porque ela é uma obra de Deus realizada em Cristo. A justificação não é por ritos que eu possa fazer para me purificar. Tem igrejas, irmãos, que parecem um centro de candomblé. Que as pessoas, para se purificarem, derramam sal grosso sobre si. Que as pessoas, para se purificarem ou se consagrarem, se ungem com óleo e derramam óleo sobre a sua cabeça. E acreditam que aquilo trouxe algum benefício espiritual. A justificação de alguém é em Cristo Jesus pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da justiça de Cristo, pela fé, Ele nos imputou a sua justiça. Olha só, irmãos, com isso, nós precisamos da reforma hoje. Porque as pessoas confundem a fé salvadora com pensamento positivo. E isso tem sido trabalhado de tanta forma que as pessoas passam a achar que o ser humano é bom, que algo pode sair de bom do coração humano. Somente pela fé nós entendemos que estamos perdidos e que precisamos de um Salvador que nos faça justiça, que impute a sua justiça em nós. Irmãos, quarto slogan da Reforma Protestante é somente Cristo, solos Christus. Eu preciso dizer para você que a Bíblia é cristocêntrica. Eu tinha um professor no seminário, reverendo Odi Salum, e ele dizia que se a gente pegasse uma agulha e furasse a nossa Bíblia de capa a capa com essa agulha, de capa a capa, Antigo Testamento até lá em Apocalipse, cada buraquinho da agulha iria passar por Cristo. A Bíblia não é um livro com várias histórias desconectadas, escrita sem propósito. É verdade que a Bíblia foi escrita num período muito longo de tempo. E é verdade que a Bíblia foi escrita por homens de culturas e de épocas diferentes. E é verdade também que na Bíblia estes homens eram limitados em vários conhecimentos técnicos, científicos e do senso comum da sua época. Mas a Escritura, de capa a capa, nos conta uma única narrativa. A história da redenção. A história que aponta para Cristo. Ele está presente no jardim do Éden. Ele está presente no fim dos tempos.
Ele está apontado nos ritos da lei, nos sacrifícios do Antigo Testamento, e nele tudo se cumpre e se realiza. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que Cristo é suficiente. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu uso muito aqui na igreja. Se Cristo não for suficiente para você, nada mais será. Se Cristo Jesus não for suficiente na sua vida de fé, na sua caminhada cristã, na sua vida espiritual, nas suas bênçãos que você recebe, se Cristo não for suficiente, nada mais será. A Bíblia nos ensina sobre a supremacia de Cristo. Você não precisa de ritos, você não precisa de práticas cerimonialistas de lei, você precisa de Cristo. Você não precisa de uma denominação religiosa, embora uma boa denominação comprometida com o Evangelho e com os princípios das Escrituras, fortalecerá a sua caminhada de obediência ao Senhor e de amar a Cristo e de servir a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E Ele morreu por sua igreja. Porém, nós precisamos de Cristo para ser igreja, e isso é suficiente. Você não precisa de 318 varas sobre a sua cabeça. Você não precisa de uma unção especial. Você não precisa de uma oração especial de libertação. Você não precisa de um óleo ungido. Você não precisa da água que veio do Rio Jordão. Você precisa de Jesus. Tudo o resto é superstição. Todo o resto é supérfluo. Jesus é suficiente. Sabe por quê? Porque Jesus é o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus na sua pessoa. Quem Jesus é. Quem Ele é? Ele é o próprio Deus que se fez carne, 100% homem, 100% Deus. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o que se humilhou por nós. O Evangelho é Jesus, sua pessoa. O Evangelho é Jesus, sua obra, o que Ele fez por nós. Nós destacamos, o pastor Azael falou isso semana passada, que Jesus morreu por nós na cruz, mas Jesus também por nós viveu neste mundo. E Ele viveu de maneira digna e correta, Ele viveu por nós. Ele ensinou, Ele pregou, Ele curou, Ele não pecou. Ele nos mostrou o caminho, porque Ele é o caminho. O Evangelho é Jesus, é a obra que Ele realizou na cruz, a sua morte vicária, substitutiva em nosso favor. O Evangelho é Jesus, a sua ressurreição, porque no modelo da ressurreição dEle, nós temos vida. O Evangelho é Jesus, sua pessoa, sua obra. Mas o Evangelho é Jesus, os seus mandamentos. Se você gosta muito de Jesus, mas não gosta do que Ele ensinou, e não concorda com o que Ele ensinou, você não está aderindo ou conhecendo ou vivendo o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é Jesus, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, é preciso conhecê-los, é preciso amá-los, é preciso guardá-los. Jesus no Evangelho de João diz que aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21, e os guarda, esse é o que me ama. O Evangelho são os seus mandamentos, é a obediência destes mandamentos. O Evangelho são os mandamentos de Jesus, é aprender e ensinar destes mandamentos. Jesus em Mateus 28, quando despediu a igreja antes de ser assunto aos céus, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus, sua pessoa, sua obra e seus mandamentos. Irmãos, eu quero ler com vocês Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Esse é um texto que eu tenho lido tanto aqui na igreja, porque a gente está estudando Colossenses no culto de oração nas quartas-feiras. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cristo é supremo. Tudo é suficiente em Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando Paulo fala da primogenitura de Cristo entre os mortos, o primogênito é quem tem direito da herança. Ele é o primogênito dos mortos, para em tudo ter a primazia. Ele venceu a morte, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo meio dele, no sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus, quer aqui na terra, quer nos céus. Somente Jesus, ele é o evangelho. Somente Jesus. E se ele não é suficiente hoje, nada mais será. E hoje, Cristo não tem sido o centro do púlpito. As pregações estão cheias do eu, do homem. Estão cheias de coaching espiritual, de autoajuda espiritual. Que enganam, que cegam, que faz as pessoas da igreja olharem para si e não olharem para Cristo, como autor e consumador da fé. Somente Cristo. E por fim, irmãos, o último sola. Só lhe a deu glória. Somente a Deus toda a glória. Toda a glória. Os reformadores entendiam, irmãos, que Deus zela por sua glória. Olha, você sabe qual é o terceiro mandamento dos 10? Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não tomará por inocente aquele que fizer. Por que Deus tem tanto zelo pelo seu nome? Porque o nome dele envolve a sua glória. Quando Deus chega para Israel e fala, não foi por causa de vocês que eu os amei, que eu os escolhi, foi por causa da minha glória e do meu nome. Por isso que quando Jesus nos ensina a orar no Sermão do Monte, ele nos ensina a orar preocupados com o zelo da glória deste Deus. Santificado seja o teu nome. Deus não está comprometido com você. Deus não está comprometido com a sua felicidade. Deus não está comprometido com as suas necessidades. Tira isso, isso é humanismo barato, para te enganar e para fazer você viver frustrado com a fé. Deus está envolvido com a sua glória. É claro, irmãos, que diante da glória de Deus, ele envolve o seu povo em cuidado e em amor, de preservação. Mas o seu povo vive para a glória dele. Pergunta do Catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do ser humano? Para que o homem existe? Para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Propósito é a glória de Deus. Este é o propósito do ser humano. Nós existimos para a glória de Deus. O bem-aventurado na Bíblia é um termo que eu amo. Eu amo este termo. E bem-aventurado na Bíblia significa alguém que é feliz de maneira completa. Mas se você procurar na Bíblia, todas as narrativas, todos os textos, todas as apontações sobre os bem-aventurados, são pessoas que glorificam a Deus. Ou porque elas amam a palavra de Deus, ou porque elas temem ao Senhor, ou porque elas têm virtudes de Cristo na sua vida, porque elas glorificam a Deus com a sua vida. O bem-aventurado é alguém que foi redimido, ele glorifica a Deus. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qual é o problema disso na época da Reforma, há 504 anos atrás? Os líderes da igreja sentavam em tronos de ouro. Eram reverenciados como santos, como deuses, adorados, beatificados, exaltados, louvados. As pessoas tinham que se curvar a eles. Eles eram reverenciados. A glória não estava na pessoa de Cristo, na glória de Deus, estava sobre o homem, ou sobre a instituição religiosa, que deveria ser suntuosa. Grandes catedrais foram construídas a custo de sangue, ouro e a miséria da população. 504 anos se passaram e igrejas evangélicas fazem a mesma coisa da igreja medieval. Exploram a fé. Líderes que procuram sentar-se em tronos de exaltação entre a população, que buscam a proeminência e o louvor, que são egoístas e orgulhosos, que andam de terno importado e de carro caro, enquanto as suas ovelhas padecem dentro dos trens e dos ônibus apertados. Roubadores, infiéis, mercenários, comerciantes da fé, ladrões. Malaquias 3, quando diz, no que me roubais? E Deus diz, me roubais nos dízimos e nas ofertas. Deus não está falando isso para o povo de Israel. Deus está falando isso para os sacerdotes e para os líderes, a liderança pastoral de Israel, que engordavam a instituição religiosa e que viviam como reis, usando do dízimo para o seu uso, enquanto o pobre padecia. Nós precisamos da reforma hoje, porque Deus é um Deus digno de glória, e essa glória deve ser resgatada e defendida pela igreja, vivida pela igreja, com a nossa vida, com o nosso ministério, com o meu ministério pastoral, com o seu ministério como crente, com os presbíteros dessa igreja. Nós buscamos a glória de Deus, e quando nós glorificamos a Deus com a nossa vida, ainda que seja numa fogueira, como John Hus, ainda que seja fugindo para um castelo, ou dentro de um barril de rum, como a mulher, Catarina e Vambora, mulher de Martinho Lutero, que teve que fugir dentro de um barril de rum, por durante dias, ainda que aprisionados, ainda assim Deus será glorificado, e isso nos fará plenamente felizes, mesmo que soframos por isso, porque sofrer por Cristo e para a glória de Deus é um privilégio da igreja. A igreja não busca a sua própria glória. Eu quero citar João Calvino. Nas Institutas de Calvino, a carta que ele escreveu ao rei da França, Calvino diz, ora, um bom sinal da verdadeira doutrina, como diz Jesus Cristo, é se ela não tende a buscar a glória dos homens, mas sim a glória de Deus. Você quer saber qual é a verdadeira doutrina? É aquela que busca a glória de Deus e não a dos homens. É aquela que exalta a Deus. Você quer saber se a sua vida está sendo vivida de uma forma coerente ao Evangelho? Você tem vivido para a glória de Deus? No seu relacionamento conjugal, Deus é glorificado. A maneira como você cria os seus filhos, Deus tem sido glorificado. A maneira com que você namora, Deus tem sido glorificado. A maneira como você ganha dinheiro, Deus tem sido glorificado. A maneira como você se diverte, Deus está sendo glorificado. Irmãos e irmãs, um outro caráter da glória de Deus, dessa doutrina, é que ela é um alerta para nós. Se Deus zela pela sua glória, e a glória dele envolve a salvação de pecadores para santificá-los e promovê-los a viverem para a glória dele, a condição do pecado nos destitui da glória de Deus. É um alerta da destituição que o ser humano tem da glória de Deus por causa do pecado. E isso só é resgatado em Cristo. Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e destituídos
foram da glória de Deus. A tradução corrigida usa a palavra destituído, que é a mais próxima do original. A Bíblia em português da atualizada traduz carecem da glória de Deus. Precisam, porque perderam esta glória. E esta glória só é resgatada em Cristo. Por isso que quando Cristo retornar, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados em glória. Na glória de Cristo. Irmão, irmã, a reforma protestante vai além dos 5 solas, vai além. A reforma protestante, ela mostra que alguém que é verdadeiramente reformado é verdadeiramente cristão. Sabe por quê? Ele é verdadeiro cristão porque ele é salvo pela fé somente em Cristo Jesus. E entende que a igreja é uma comunidade alcançada pela graça e que deve favorecer em graça a outros. E por isso, norteiam, conduzem a sua vida pela palavra de Deus, que é a única regra infalível de fé e de prática. Para então glorificar a Deus em tudo. Nós precisamos da reforma hoje. Precisamos da reforma agora. Paranavaí precisa. Esta igreja também. O seu lar precisa de uma reforma. O seu casamento precisa. Sua vida cristã precisa. Nós precisamos. O meu ministério precisa da reforma. Não de uma reforma histórica do passado, mas a resgate dos princípios das Escrituras e da sã doutrina. Isso produz avivamento, transformação e obediência à palavra do Senhor. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.